Atenção! Se continuar a assistir o vídeo, será por sua total responsabilidade. Esse canal trata de assuntos que muitos não estão preparados para ouvir. E por se tratar de um conteúdo muito delicado de se falar, pois ainda existe um grande tabu sobre o que envolve o fim do mundo, se você não tolera opiniões que sejam diferentes das suas convicções, sugerimos não assistir o vídeo. O vídeo de hoje será sobre o dever cristão e os testamentos. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? A galinha, porque precisaria botar o ovo, pois o ovo não surge do nada e nem se quebra sozinho, se não tiver alguém por trás cuidando. Reformulando a pergunta: quem nasceu primeiro, a Bíblia ou Deus? A Bíblia escreveu Deus para Deus existir? Ou Deus escreveu a Bíblia para a Bíblia existir? Entendeu agora? A superioridade de Deus por existir antes da Bíblia? Antes, as pessoas falavam com Deus, mas hoje Deus só fala por escrito. E o que não estiver escrito significa que não foi Ele quem falou. É como se fosse assim: quando Deus está presente, escrevemos o que Ele nos fala. Quando Deus está ausente, lemos aquilo que está escrito. Deus é a palavra falada. Bíblia é a palavra escrita. Portanto, a fala precede a escrita, porque tudo que foi escrito foi com base naquilo que se falou. As pessoas não sabem discernir quando é Deus que está falando, justamente porque elas só esperam ouvir somente aquilo que lhes agrada. Ou seja, falou algo de ruim ou que desagrada os ouvidos, o cristão vai dizer: "Ah, isso é do diabo. Não vou levar a sério porque não é isso que Deus quer para mim. Onde já se viu ser mártir, se entregar para morrer? Isso é coisa do capeta. Deus não deseja a morte para mim, não. Deus é forte para me livrar da morte. Só quero a vida, só quero a prosperidade e só quero a bênção. Sai para lá com a sua negatividade. Quero ser feliz no mundo do jaz no maligno." Você quer ser feliz estando nesse mundo do jaz no maligno? O cristão quer se dar bem na vida e depois da morte. Não dá, pois a vida é renúncia, justamente por abrirmos mão de algo agora, visando algo melhor no futuro. Deixamos de viver aqui para projetarmos a nossa vida no porvir, no futuro e no depois, conforme está escrito em Filipenses 1, versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. E também em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Isso não significa
algo como se Cristo morreu a nossa morte. Então, vou viver a vida que ele não viveu, já que ele desperdiçou para morrer por mim, como se servisse de justificativa para viver a vida intensamente para compensar a morte que ele morreu. Ou dar mais força no sentido de fazer valer a pena a vida, ou dar ainda mais motivo para viver. Não, de forma alguma. Se você entendeu assim, você certamente não entendeu absolutamente nada do significado profundo por trás de sua morte. Você ainda está nessa ilusão de que a vida é aqui? Não foi para isso que Cristo morreu. Conforme podemos ler em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, se Cristo morreu, eu não preciso fazer mais nada? Claro que precisa. Veja escrito em Mateus, capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após a mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Cristo carregou a sua cruz para você ficar sem carregar nenhuma? Não! Cada um tem a sua cruz. E se Cristo morreu e ressuscitou, é também na semelhança dele que devemos morrer, crendo que ele nos ressuscitará. O pseudo-cristão pensa que é assim: Cristo morre e eu só fico olhando ele morrer por mim. Mas o verdadeiro cristão pensa assim: Cristo morre e eu, como seu seguidor, também devo morrer. Conforme está escrito em Romanos, capítulo 6, de versículo 5 ao 8. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Então, para concluir aqui, dando um desfecho, não existe ressurreição sem passar pela morte. É preciso deixar essa falsa vida mortal para nascer para a verdadeira vida, a vida eterna. Como as pessoas só acreditam em uma só vida, elas só têm a esperança nessa e não na outra. Por isso elas vivem ansiosas e ocupadas demais com as coisas deste mundo. Existe uma forte cultura de pensamento de que apenas o Salvador que deve morrer. Por isso, se alguém se entrega para morrer, as pessoas já começam a estranhar e falar: você está querendo imitar Cristo ou se fazer igual a ele. Só Cristo que deve morrer. Nós é que temos que ser poupados com vida, já que ele morreu para nos salvar da morte. Esse tipo de pensamento reforça uma ideia de superproteção,
em detrimento do outro, como se fosse assim: se Cristo morre, todos devem ficar vivos. Ou, se Cristo fica vivo, todos devem morrer. Um morre em troca da vida dos outros. Mas a forma correta de pensamento é a ideia de Maria vai com as outras, de seguir os passos de Deus, que seria assim: se Cristo morre, todos morrem com ele. E se Cristo ressuscita, todos ressuscitam com ele. Percebe agora a diferença entre os dois tipos de pensamento? E a Bíblia nos fala para sermos imitadores e não apenas observadores da morte alheia. Um tem um caráter mais ativo, porque é um participante, e o outro tem um caráter mais passivo, porque é um observador. Conforme lemos nas cartas do apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Também lemos em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E o próprio Jesus, como Cristo, disse em João capítulo 15, versículo 20: Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Portanto, o dever cristão é seguir a Cristo. Mas, se o seu seguir é somente esperar ele voltar e não fazer as coisas que ele fez, então o que dizer de João capítulo 14, versículo de 12 ao 13? Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. E também lemos em Marcos, capítulo 16, versículo de 17 ao 18. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Os cristãos querem curar em nome de Jesus, querem expulsar demônios em nome de Jesus, querem falar novas línguas em nome de Jesus, mas quando é para morrer em nome de Jesus, não querem. Quando se refere às bênçãos, você quer, mas quando é referente à morte, aí eu já não quero. Quero viver na fé, mas não estou disposto a morrer por ela. A noiva não se casou com Cristo? No casamento se faz o juramento, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte vos una. Não é separe, é vos una, porque você está indo se encontrar com Deus. Se no fim dos tempos o anticristo chegar matando em nome de Deus, você será igual a Pedro? Vai negar e fugir? Aí os cristãos vão dizer: não passaremos pela grande tribulação, pois seremos arrebatados
antes disso. Então, qual o sentido do anticristo perseguir os cristãos, se não vai ter mais cristão na terra? Já que eles serão arrebatados, não se terá ninguém para perseguir. Já expliquei em vídeos anteriores sobre a visão bestiana sobre o arrebatamento, que é sobreviver escondido no deserto ou ser fiel até a morte, honrando aquilo que acredita. A diferença, entre os sobreviventes que vão herdar o reino e os mártires que morrem durante a grande tribulação. Porque os cristãos se dividirão em dois: os que verão a Cristo voltar, os que verão Cristo voltar, e aqueles que não vão ver. Já os bestianos são um outro grupinho nada a ver, porque seguem a besta. Ou seja, 3 grupos: os cristãos que vão ver Cristo voltar, os cristãos que vão morrer durante o Apocalipse e os bestianos, que vão sofrer o dano da ira de Deus, que por seguirem e adorarem a besta, Lembrando que um cristão que segue a Jesus se tornará um bestiano, mas um cristão que segue a Cristo permanecerá cristão. Porque Jesus é o Espírito, E o cristão vai perceber que ele saiu de Cristo e se manifestou na besta. Por isso que ele vai se tornar um bestiano. Já o cristão que segue o corpo, que segue o corpo do crucificado, o Cristo, ele vai esperar ele na volta. Ou seja, independente se vai vir com Jesus dentro, se vai vir com Jeová dentro, isso não importa para ele. O importante é se manifestar em Cristo, porque ele entende como sendo a manifestação de Deus, fisicamente falando. Uma outra forma rápida de você entender isso: imagina 2 casas, a casa Cristo e a casa besta. Vamos supor que essas casas levem esse nome: a casa chamada Cristo e a casa chamada besta. Dentro dessa casa mora um morador chamado Jesus. Se Jesus decide sair de Cristo ele estava morando dentro da casa Cristo e decide morar em cima da casa da besta, quem segue a Jesus acompanha ele para onde ele for. Então, se ele saiu de Cristo e agora está em cima da besta, sigo Jesus aonde ele for. Se ele foi para outra casa, vamos para outra casa, porque eu sigo a Jesus. Já quem segue a Cristo vai permanecer na casa, independente de quem estiver morando nela, entendeu? Se vir Jeová e mora na casa Cristo, é Jeová que eu vou servir. Porque a questão é: cristão segue a Cristo, ele permanece na casa. Quem segue a Jesus vai para ele aonde ele for. Que casa ele parar, eu vou seguir ele aonde ele for. Entendeu a diferença? É isso. Sobre os testamentos. Porque o último testamento é ilustrado e não escrito. Sabe aquela famosa frase: não entendeu ou quer que eu desenhe? Pois é, Deus escreveu 2 testamentos e ainda não entenderam. Agora teve que desenhar para ver se assim entendem. E como diz também outra frase conhecida: uma imagem vale mais do que 1000 palavras, mostrando que a ilustração é superior à letra, justamente por revelar de forma clara e objetiva a intenção da mensagem, além de ser isento de tradução, porque não vai ter como acusarem que a palavra de Deus foi mal interpretada ou que houve erro de tradução. Uma imagem é bem direta ao ponto, e não existe quem veja e não entenda o que viu. Mas ninguém é obrigado a acreditar. Se você desconfia que o que tal pessoa falou não seja verdade, é só aguardar o cumprimento daquilo que ele falou que iria acontecer. Se foi cumprido, então foi profecia, mas se não se cumprir, foi profetada, conforme lemos em Deuteronômio capítulo 18, versículo 22.
Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou aquele profeta. Não tenhas temor dele. Porque se Deus estivesse na frente deles e falasse coisa que não está escrito na Bíblia, eles iriam falar que é heresia. Os judeus só tinham a Torá, que é o Antigo Testamento. O Cristo estava na frente deles, porque ainda não tinha sido morto para virar um livro. Os cristãos têm a Bíblia, que é o Novo Testamento e o Antigo junto. A besta estava na frente deles, porque ainda não tinha sido morto para virar um livro. Jesus iria falar: vocês querem me matar para me aprisionar dentro de um testamento. Por isso, vocês só dão valor quando a pessoa morre, porque enquanto ela está viva, ela não tem valor nenhum. Conforme lemos em Hebreus, capítulo 9, de versículo 16 ao 18. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Por isso também o primeiro não foi consagrado sem sangue. E vou mais além, nem o último será consagrado sem sangue. Portanto, vou concluir este vídeo explicando sobre os testamentos. O primeiro testamento, chamado de Antigo Testamento, a Antiga Aliança, foi um testamento escrito, conhecido como Torá. O Segundo Testamento, chamado de Novo Testamento, a Nova Aliança, foi um testamento escrito, conhecido como Evangelho. E também teve outras cartas, né? Cartas de Paulo, enfim, de João, que é o Apocalipse, e outros. O Terceiro Testamento, chamado de Último Testamento, a conclusão da aliança. É um testamento ilustrado, conhecido como livrinho. Observação: eu falei de uma maneira generalizada. Eu sei que além do Pentateuco, existem mais livros que compõem o Antigo Testamento. E eu também sei que além do Evangelho, existem mais livros que compõem o Novo Testamento. Os outros testamentos anteriores foram escritos depois que Moisés e Cristo morreram. Então, por que o último testamento foi escrito antes da besta morrer? Porque não haverá mais ninguém para ler depois. O judaísmo e o cristianismo se tornaram religiões fixas, com várias sinagogas e com várias igrejas espalhadas por aí. E ambos possuem suas ritualísticas e cerimônias, que são repetitivas. Se tornaram uma tradição em memória de seus antepassados. O bestianismo não é uma religião fixa, mas sim móvel. Está aqui apenas de passagem. Ela não vai durar muitos anos. Seu objetivo é o cumprimento da profecia do Apocalipse. Portanto, ela possui um prazo de validade. Depois que o Apocalipse se cumprir, essa religião automaticamente irá desaparecer
da face da terra. Por isso não existirá igreja, nem templos e muito menos cerimônias para serem praticadas de forma repetitiva, a fim de que se torne uma tradição em memória ao que se foi. Judaísmo e cristianismo são lindos enfeites no braço de Deus, mas o bestianismo é uma ferida que Deus quer esquecer que isso um dia aconteceu. Agora você compreende o mistério? Mas escrever mais um testamento não seria acrescentar à Bíblia? Em relação ao acrescentar e tirar, a Bíblia nos adverte em Apocalipse, capítulo 22, de versículo 18 e 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Mas vocês se esquecem que no Antigo Testamento também estava escrito isso. Como lemos em Deuteronômio capítulo 4, versículo 2: Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardais os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Portanto, o Novo Testamento é um acréscimo do Antigo Testamento. Os judeus não aceitam o Novo Testamento justamente por considerarem ser um acréscimo. Mas o Último Testamento é um acréscimo do Novo Testamento. E os cristãos não aceitam o Último Testamento, justamente por considerarem ser mais um acréscimo. A diferença entre as duas advertências é que no Antigo Testamento não tinha maldição, mas no Novo Testamento já tem maldição para aquele que violar essa regra e passar do limite. Mas, como o bestianismo acredita em outro Deus além de Deus e em outro universo além desse universo e em outra vida além dessa vida, e quando eu falo outra vida, não me refiro à vida após a morte, mas sim à vida depois de Deus. E pela fé bestiana acreditar nisso, então os bestianos não estarão isentos de receberem os castigos do Deus desse universo, que nós consideramos ser o falso, visto que para nós é o outro Deus que é o verdadeiro Deus. Nesse sentido, exercemos plena consciência sobre nossos atos. Por isso respeitamos se para você esse Deus daqui seja o verdadeiro, mas pedimos que nos respeitem, já que para nós o outro que é o verdadeiro. Também lemos outras passagens que reforçam essas advertências, como lemos em Provérbios, capítulo 30, versículos 5 e 6. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa. Não ultrapassem o que está escrito.
Assim, ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro. Segundo João, capítulo 1, versículo 9. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Já deu para entender que passar do limite estabelecido vai trazer graves e terríveis consequências, e que aquele que assim proceder vai ser taxado como mentiroso e não será bem visto por todos. Por isso é bom estar ciente disso. Se o que você fala é verdade, por que não está escrito? Então, por mais que seja verdade o que você fala, só pelo fato de não estar escrito na Bíblia já é motivo para eles não crerem. Porque os cristãos vão falar: na Bíblia não fala de dois Deus. Na Bíblia não fala de outro universo além desse. Na Bíblia não fala que Jesus iria sair de Cristo e voltar através de outra pessoa. Na Bíblia, não fala que essa vida ou que essa existência é pecado. Na Bíblia, não fala que haverá outro sacrifício salvífico além do sacrifício feito na cruz. Na Bíblia, não fala que Jesus deixará de ser Cristo e que Lúcifer deixará de ser o diabo para trocarem de lado. Na Bíblia, não fala que Cristo, quando descer do céu, vai descer com outro espírito dentro. Na Bíblia, não fala sobre o Neto de Deus, e etc, de outras coisas que a fé bestiana fala, mas a Bíblia não aprova. Só nisso já morreu a conversa, porque a pessoa nem vai querer dar continuidade para ouvir sobre a nossa fé, se ela já se fechou na verdade que ela acredita, visto que ela acha que sabe tudo o que vai acontecer. Por isso eu falo, a fé bestiana não possui moral nenhuma para te convencer, apenas o Espírito do Deus verdadeiro. Se ele não te convencer disso, ninguém mais convence. É simples assim, não adianta ficar insistindo. É como já foi dito antes, ou você serve a Bíblia e vai conforme está escrito, ou você serve a Deus e vai conforme Ele fala. Ou você segue a obra, ou você segue o autor. Ou você segue a letra morta, ou você segue o Espírito que vivifica. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e aperte o sininho para receber notificações dos novos vídeos que serão lançados neste canal. E se inscreva também. Siga nas redes sociais @bem-vindos ao fim.